Tomando então a palavra, Pedro falou: dou-me conta, em verdade, que Deus não faz acepção de pessoas, mas que em qualquer nação que o teme e pratica a justiça, lhe é agradável. Tal é a palavra que ele enviou aos israelitas, dando-lhes a boa nova da paz por Jesus Cristo, que é Senhor de todos. Sabeis o que aconteceu por toda a Judéia. Jesus de Nazaré, começando pela Galiléia, depois do batismo proclamado por João, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, e ele passou fazendo bem e curando a todos que estavam dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que fez na região dos judeus e em Jerusalém. E ele, a quem, no entanto, mataram, suspendendo-o ao madeiro. Mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia e concedeu-lhe que se tornasse visível, não a todo o povo, mas às testemunhas anteriormente designadas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, após a sua ressurreição dentre os mortos. E ordenou-nos que proclamássemos ao povo e dessemos testemunho de que ele é juiz dos vivos e dos mortos, como tal constituído por Deus. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome receberá a remissão dos pecados todo aquele que nele crê. Pedro estava ainda falando essas coisas quando o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, ficaram estupefatos ao ver que também sobre os gentios se derramara o dom do Espírito Santo, pois ouviam-nos falar em línguas e engrandecer a Deus. Então disse Pedro: poderia alguém recusar batismo, a água do batismo para estes, que receberam o Espírito Santo assim como nós? E determinou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Pediram-lhe então que permanecesse por ali por mais alguns dias. Até aí. Amém. Senhor, amado Deus e amado Pai, esta é a Tua palavra. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos ilumine esta manhã para compreender um pouco mais sobre Ele. Amém. Meus irmãos e irmãs, festa do Pentecostes. A nossa mesa recebe a cor vermelha porque estamos em festa, estamos celebrando. Há muitos anos atrás, Deus iniciou a sua comunidade através de uma ação do Espírito Santo sobre algumas pessoas. E essa ação, ela vem moldando e criando e cuidando da igreja desde aquele dia até os nossos dias, e assim será até que de novo recebamos o Senhor em seu reino completo. O texto que lemos é uma das narrativas onde vemos a ação do Espírito Santo atuando na comunidade. Estava um certo homem chamado Cornélio orando em sua casa. Cornélio, um homem que era conhecido por muitos judeus na Cesareia como um homem bom, um homem que cuidava do povo judeu, mesmo sendo ele um estrangeiro, mesmo sendo ele estando a serviço do exército romano. Estava ele orando quando um anjo do Senhor veio sobre ele e falou: olha, o que você tem feito chegou até mim, eu não me esqueci de você. Vá até a cidade de Jope e mande buscar Simão Pedro, que está na casa de Simão Curtidor. E ele vai explicar para vocês tudo que eu tenho para falar. Em paralelo, ao mesmo tempo, Pedro estava na casa de Simão Curtidor. Pedro acabara de realizar alguns milagres pelo poder do Espírito Santo naquela cidade, e ele permaneceu ali hospedado na casa desse moço, Simão Curtidor. E o texto diz que Pedro caminhava pela cidade, por certo ainda ensinando, por certo ainda fazendo algumas ações, quando ele sentiu fome, foi para casa. E por volta da hora do almoço, Pedro foi orar. E estando Pedro orando, veio sobre ele um êxtase, e ele teve uma visão de que o céu se abria e descia um pano. E esse pano, sobre esse pano estavam todos os animais
considerados impuros pela lei judaica. E Deus vira e fala para Pedro: olha, mata e come. Ele falou: jamais, eu nunca me envolvi com impureza. É estranho a gente pensar um homem falado que nunca se envolveu com impureza, se ele estava na casa de um homem que a sua profissão era de curtidor. O curtidor era aquele que pegava a pele dos animais mortos e fazia todo um trabalho para que aquela pele servisse para a tenda, servisse para algum tipo de cobertor, servisse para algum utensílio. E para o judeu, tocar num animal morto é sinal de impureza. E Pedro estava hospedado na casa de um homem que trabalhava com a impureza. E Pedro ficou pensando aquelas coisas, tentando refletir. Diz o texto que ele hesitava, ele não concordava com a palavra de Deus que ele recebeu. Chegou então os homens enviados por Cornélio na casa onde estava hospedado, e eles conversaram com Pedro, falando: olha, Cornélio teve uma visão e você tem que ir com a gente. E Pedro, avisado pelo Espírito, acompanha aqueles homens até Jope. Chegando em Jope, ele é recebido à porta pelo próprio Cornélio. Cornélio se prostra aos seus pés e começa a adorá-lo. Ele fala: calma aí, eu sou homem como você. E o texto nos diz belamente no verso 28 assim: bem sabeis que é ilícito a um judeu relacionar-se com um estrangeiro ou mesmo dirigir-se à sua casa. Mas Deus acaba de me mostrar que a nenhum homem se deve chamar de profano ou impuro. Ele inicia com esse discurso, embora sua prática mais adiante vai mostrar o contrário. Ele é recebido então por Cornélio na sua casa, e diz o texto que ali Cornélio juntou sua parentela inteira, seus amigos íntimos, e tinha muita gente ali para ouvir aquele homem a quem o anjo falou com Cornélio. E Pedro, então, ao ouvir a explicação o motivo pelo qual ele deveria estar ali, ele começa então a anunciar as boas novas de Jesus. Ele começa falando assim: olha, vocês sabem o que aconteceu na Judéia, não é segredo para vocês, mas agora eu vou explicar de novo. E começa então a falar todo o texto da Boa Nova, como Jesus atuou entre o povo judeu. Só que no meio da fala de Pedro, ele diz que Jesus o comissionou os apóstolos para falar ao povo judeu, não a todos os povos. Para Pedro, o anúncio das boas novas se limitava a um determinado povo, não se abrangia a todo mundo. E esse mesmo Pedro que recebeu, ele hospedou os estrangeiros gentios, ele agora já chegou falando que tinha problema de se hospedar com eles e que a mensagem de Jesus era exclusiva de um povo. E estando ele falando, aconteceu algo que espantou todo mundo. O Espírito desceu sobre aquele lugar, assim como em Atos 2, e aquelas pessoas ficaram cheias do Espírito Santo, e um dom em particular, que é o dom de falar as verdades de Deus na própria língua, se manifestou naquele lugar. Cesareia, que era uma cidade de muitos estrangeiros, então, cada um na sua própria cultura, assim como em Atos 2, falava das verdades de Deus nas suas línguas pátrias. E Pedro, que havia levado alguns judeus consigo de Jope, ficaram estupefatos, ficaram perplexos. O que está acontecendo? Por que o Espírito fez com gente que é considerada impura pela lei a mesma coisa que fez conosco? O que se sucede aqui? Isso pode estar acontecendo? E Pedro, então, que hesitava em entender a visão que ele teve lá atrás, ele começa a entender. Deus havia dito que tudo que ele criou era puro. Que todas as coisas da terra Deus estava purificando. De que nada deveria ser excluído da igreja. Principalmente as pessoas.
Meus irmãos e minhas irmãs, em seguida Pedro toma uma atitude que deveríamos ter quando nos deparamos com algo que nos choca. Pedro então pergunta: existe algum motivo para que eles não sejam batizados? O que ele estava perguntando era: existe algum motivo para que eles não se tornem membros da comunidade cristã? E ninguém teve o que dizer. E foram batizados. Então eu pensei que desse texto nós tiramos 3 lições que eu vou falar sobre elas rapidinho. A primeira lição é que Deus, quando deu seus 10 mandamentos a Moisés, estabeleceu também uma festa, porque ele havia dado lei. E essa festa é a festa que vem depois da Páscoa, e essa festa é a festa de Pentecostes, também conhecido como festa da colheita. O povo que recebeu uma lei, um regimento, um modo como eles deviam viver para viver bem com Deus, transformou esse presente de Deus numa maldição, porque começou a excluir pessoas. Essa lei que era para eles, eles queriam usar para todo mundo, obrigar as pessoas a andar como eles acreditavam. E Jesus estava dizendo agora no Pentecostes, no Pentecoste dos gentios, eu e você, povo que não nasceu judeu, que no Pentecostes não há espaço para a exclusão, para a acepção de pessoas. Não importa o que elas sejam, o que elas façam, não há espaço para pessoas serem excluídas na festa que hoje celebramos. Pedro custou para entender que Deus estava arrebanhando para si não um povinho judeu, mas toda uma humanidade que ele estava regenerando através do poder do Espírito. A segunda lição que nós podemos tirar desse texto é que com a descida do Espírito Santo, até mesmo aquelas pessoas que estavam ali presenciando, cheias de preconceitos, elas foram mudadas. Na festa de Pentecostes, tanto a igreja quanto aqueles que se achegam à igreja são mudados pelo Espírito Santo. O texto que se segue no capítulo 11 de Atos é uma discussão porque todo mundo ficou contra o que Pedro fez, batizar gentio. E ele então conta o que aconteceu e eles então glorificam a Deus. A igreja foi mudada pelo que aconteceu em Atos 10. O Espírito Santo que hoje celebramos, que hoje trouxe pessoas para serem recebidas como membros da comunidade que aqui se reúne, que trouxe pessoas para serem batizadas, é o mesmo Espírito que está preocupado em mudar como eu e como você agimos nesse mundo e como respondemos ao mundo enquanto cristãos e cristãs. Se nós pensarmos que apenas quem está do lado de fora precisa ser mudado, nós não entendemos o Pentecostes de Jesus. E o Espírito, então, é extinguido, como diz o apóstolo Paulo no nosso meio. Nós o silenciamos em nossas próprias vidas. E o terceiro e último aprendizado que tiro desse texto é que o Pentecostes acontece todos os dias na vida da igreja. O Pentecostes acontece, meus irmãos e minhas irmãs, não como muitos dos nossos irmãos cristãos acreditam, quando há um falar em línguas estranhas, quando há um cair no espírito em êxtase, quando acontece aquelas coisas todas. Muitas vezes nós presbiterianos, reformados, somos tidos como frios. Você está numa igreja sorveteriana, de tão fria que é, porque em você não há o Espírito que é fogo. Muitas vezes se pensa assim, mas a Escritura nos dá prova de que a ação do Espírito Santo é uma ação de mudança no dia a dia, é uma ação que nos transforma e nos prepara para o acolhimento uns dos outros, nas suas próprias especificidades. A lei que foi colocada para o judeu, ela perde o seu valor a partir do momento que Deus diz para a gente que não há ninguém impuro. Todas as coisas, todas as pessoas foram purificadas pela ação redentora de Jesus Cristo de Nazaré. Sendo assim, meus irmãos e irmãs, eu gostaria de finalizar o meu sermão esta manhã trazendo para nós uma necessidade. Não existe lei no Antigo Testamento que possa excluir pessoas que se aproximam de Jesus Cristo.
Se nós excluirmos pessoas, sejam elas quem forem, que quiserem se aproximar de Jesus, o Espírito Santo fará o mesmo conosco que fez com Pedro e com seus seguidores. Nos deixará emudecidos, porque não teremos como explicar o poder de Deus que sopra onde Ele quer. Que Deus nos abençoe nesses dias de Pentecostes, que consigamos perceber aonde o Espírito está soprando e que não sejamos nós a ficar soprando contra o vento, porque a gente já perdeu se for soprar contra o vento do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Feliz dia de Pentecostes. Pentecostes acontece hoje, vai acontecer amanhã na minha vida e na sua vida. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém.